Se você soubesse o que realmente passa na mente feminina, sua vida mudaria completamente. Mas essa verdade não é ensinada. Pelo contrário, você foi programado para pensar de um jeito, enquanto as mulheres reagem de outro. Neste vídeo, eu vou abrir esse código oculto e revelar o que realmente ativa o desejo feminino. Mas atenção, se perder um único detalhe, pode acabar pior do que já está. Então, fique até o final e descubra. A maioria dos homens comete o mesmo erro, tentar entender a atração feminina com lógica masculina. Mas a mente de uma mulher não funciona assim. Você já percebeu como elas dizem uma coisa e fazem outra? Pedem um cara carinhoso e atencioso, mas se apaixonam pelo cara que mal responde às mensagens. Isso não é contradição, é biologia pura. Desde os tempos primitivos, a seleção natural moldou o instinto feminino. Diferente dos homens, que se sentem atraídos principalmente pelo visual e juventude, as mulheres buscam sinais de força, proteção e status. Isso não significa apenas dinheiro. Um homem pode ser rico e ainda assim repelente se não demonstrar confiança, ambição e domínio sobre si mesmo. David Buss, um dos maiores especialistas em psicologia evolucionista, explica que as mulheres desenvolveram uma preferência seletiva por homens que demonstram recursos e capacidade de proteção, pois ao longo da história, escolher um parceiro fraco ou instável poderia significar a diferença entre a sobrevivência e a morte. Em tempos antigos, uma mulher que escolhesse um homem incapaz de prover e proteger corria o risco de ver seus filhos morrerem de fome ou serem eliminados por tribos rivais. Essa programação biológica ainda está ativa hoje, mesmo que as ameaças tenham mudado. Hoje, proteção não significa apenas força física, mas também inteligência, habilidades sociais e controle emocional. Homens que se desesperam por atenção, que imploram por amor ou que colocam as mulheres em pedestais são percebidos como fracos, e fraqueza é repelente. Imagine dois homens em um bar. O primeiro está sozinho, olhando para o celular, tentando criar coragem para puxar assunto com alguma mulher. O segundo está cercado por pessoas, rindo, conversando, claramente confortável no ambiente. Agora, se você fosse uma mulher, qual desses dois homens pareceria mais atraente? A resposta é óbvia. Mas o mais interessante é que isso não tem nada a ver com aparência. O segundo homem transmite valor. Ele exala confiança, é validado socialmente e as pessoas ao redor respondem à sua energia. Isso ativa no cérebro feminino um gatilho profundo de atração. Geoffrey Miller, especialista em psicologia evolutiva, explica que a atração feminina não se baseia apenas no que um homem é, mas em como ele é percebido pelos outros. Em termos simples, um homem que se destaca no grupo, que demonstra inteligência, liderança e habilidades sociais, sempre será mais atraente do que um homem isolado, por mais qualidades que ele tenha. Agora pense em um fenômeno curioso. Por que um cara que está em um relacionamento parece despertar mais interesse em outras mulheres? Isso não é coincidência. Esse é o efeito da pre-selection, um conceito que explica por que um homem desejado por outras mulheres automaticamente se torna mais atraente. Nos tempos ancestrais, as mulheres não tinham tempo para errar na escolha do parceiro. Se um homem já tinha parceiras, isso era um sinal de que ele possuía qualidades desejáveis. Caso contrário, não teria sido escolhido antes. Esse instinto ainda está presente hoje. É por isso que homens que estão sempre rodeados de mulheres, que têm um histórico de relacionamentos ou que exalam essa energia de homem desejado, são vistos como mais interessantes. Agora, vamos elevar isso a um nível ainda mais profundo. Você já percebeu como as pessoas dão mais valor a algo que parece exclusivo, escasso, difícil de conseguir? Isso acontece, por exemplo, com os produtos de luxo. O cérebro humano valoriza aquilo que não pode ter facilmente, e esse princípio psicológico se aplica diretamente à atração. Estudos em psicologia social mostram que um homem que não está disponível o tempo todo, que tem um propósito maior na vida e que não gira em torno da mulher, é automaticamente percebido como mais valioso. Não se trata de joguinhos, mas de uma simples verdade.
Homens que têm uma vida interessante, que são seletivos e que sabem impor limites, criam desejo naturalmente. E aqui entra um ponto crucial que separa os homens comuns dos verdadeiramente desejados: o equilíbrio entre força e controle. Jordan Peterson explica que um homem verdadeiramente forte não é aquele que reprime sua agressividade, mas aquele que sabe controlá-la. Pense em um leão. Ele não está sempre rugindo ou atacando, mas todos sabem que, se necessário, ele pode agir. Esse é o tipo de energia que uma mulher respeita e deseja. Um homem que tem poder, mas escolhe quando usá-lo, desperta uma atração genuína, porque transmite segurança, controle e domínio sobre si mesmo. E aqui está o segredo. Atração não é só sobre aparência, ser o mais bonzinho e dizer as palavras certas. É sobre despertar o instinto feminino de desejo. Agora que você entendeu a fundo por que as mulheres sentem atração, vem a questão mais importante: o que exatamente elas querem em um homem? Porque saber a teoria é bom, mas se você não souber como aplicar isso no mundo real, continuará no mesmo lugar. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. Os 5 pilares que fazem um homem ser realmente desejado. E preste atenção, porque se você ignorar até mesmo um deles, você já perdeu o jogo. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu conheço a mente feminina. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Você já conheceu aquele cara que não é o mais bonito, não é o mais forte, mas parece que as mulheres simplesmente gravitam em torno dele? Ele entra em um ambiente e, sem esforço, se torna o centro das atenções. Agora, o que esse cara tem que a maioria dos homens não tem? A resposta está nos pilares invisíveis da atração, aqueles que não são ensinados em lugar nenhum, mas que governam o desejo feminino. E o primeiro deles é a confiança inabalável. As mulheres sentem a confiança de um homem antes mesmo de ele abrir a boca. Sua postura, sua maneira de andar, o jeito como olha ao redor. Tudo isso emite sinais sutis que o cérebro feminino capta instantaneamente. Estudos em psicologia social mostram que o ser humano julga a competência e status de uma pessoa em menos de um segundo, apenas com base na postura e expressão facial. Mas aqui está o detalhe: confiança não é fingimento. Você já viu alguém tentando parecer confiante, mas que na verdade transparece nervosismo? Isso acontece porque confiança de verdade não vem de palavras, vem de ações, de experiências e de um senso interno de competência. Jordan Peterson explica que a verdadeira confiança surge quando um homem se torna capaz, quando ele enfrenta desafios e sai vitorioso. Um homem que sabe que pode lidar com qualquer situação não precisa provar nada para ninguém. E essa energia é irresistível. Agora, além da confiança, há um elemento que muitas vezes é ignorado: a ambição e o propósito. Homens que sabem para onde estão indo, que possuem uma direção clara na vida, exalam um tipo de magnetismo difícil de ignorar. Isso acontece porque o cérebro feminino é biologicamente programado para identificar movimento e progressão. Mulheres não são atraídas por estagnação. Elas são atraídas por um homem que está indo para algum lugar, que tem objetivos definidos e trabalha para alcançá-los. Como já foi dito anteriormente, David Buss, um dos maiores especialistas em psicologia evolucionista, explica que as mulheres sempre favoreceram parceiros que demonstram potencial de crescimento e resiliência. Isso porque, ao longo da evolução, um homem que tinha ambição era alguém que, cedo ou tarde, chegaria ao topo da hierarquia, garantindo melhores condições para sua parceira e descendência. E isso nos leva a outro fator essencial: a masculinidade autêntica. As mulheres não querem um homem frágil, emocionalmente instável ou incapaz de se impor. Elas querem um homem que seja firme, mas controlado.
Sigmund Freud já dizia que o desejo feminino está profundamente ligado à presença de uma figura forte, alguém que transmite estabilidade emocional e segurança. Isso não significa ser agressivo ou autoritário. Muito pelo contrário. A masculinidade verdadeira é o domínio de si mesmo, a capacidade de enfrentar desafios sem se deixar consumir por eles. Um homem que colapsa diante de qualquer dificuldade, que reclama da vida e que se vitimiza, perde automaticamente o respeito e o interesse das mulheres. E agora entramos em um dos aspectos mais subestimados da atração: o mistério e o desafio. O desejo morre na previsibilidade. O psicólogo Richard Schwartz, especialista em relacionamentos, explica que o ser humano é naturalmente atraído pelo que não pode ter com facilidade. Esse princípio está presente desde o sistema de recompensas do nosso cérebro, até a maneira como interpretamos valor social. Robert Greene, em A Arte da Sedução, explica que a incerteza é um dos elementos mais poderosos para manter o desejo vivo. O ser humano é programado para buscar o que não tem certeza se pode ter. E aqui está algo que poucos entendem. Um homem não precisa ser inalcançável, mas precisa ter uma vida que não gira em torno de uma mulher. Ele precisa ser um homem de alto valor, alguém que ela sente que precisa conquistar também. Por fim, existe um fator que pode amplificar ou destruir completamente todos os anteriores: a inteligência social e o carisma. Homens que sabem ler ambientes, interpretar emoções e se comunicar de forma envolvente sempre terão uma vantagem absurda na atração. Isso porque a habilidade de se conectar, de gerar emoções, de contar histórias e transmitir energia ativa diretamente o sistema límbico do cérebro feminino, que é responsável por processar emoções e tomada de decisões sociais. Daniel Goleman, psicólogo e autor de Inteligência Emocional, explica que pessoas carismáticas conseguem gerar estados emocionais nos outros apenas com sua presença. Isso significa que um homem que domina sua comunicação, que entende o jogo social, consegue influenciar o desejo feminino sem precisar fazer esforço físico ou material. E a verdade é essa: as mulheres não escolhem apenas o mais bonito, o mais rico ou o mais forte. Elas escolhem aquele que faz com que elas se sintam vivas, desafiadas e inspiradas. E se você entendeu tudo isso até aqui, já está anos-luz à frente da maioria dos homens. Mas existe um erro fatal que pode destruir tudo isso num piscar de olhos. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. O erro fatal que destrói a atração masculina não é falta de beleza, dinheiro ou um físico perfeito. O que realmente mata o interesse feminino é a necessidade excessiva de validação. E isso é algo que a maioria dos homens nem percebe que está fazendo. A mente feminina está constantemente testando a força emocional de um homem. Mas não são testes planejados, são processos inconscientes, programados pela evolução. Mulheres foram biologicamente moldadas para evitar homens frágeis e emocionalmente dependentes, porque, em termos primitivos, estar ao lado de um parceiro fraco significava risco de sobrevivência. E isso é o que a psicologia evolucionista chama de hipergamia seletiva, um mecanismo natural que faz com que as mulheres, muitas vezes sem perceber, filtrem os melhores homens possíveis para se relacionar. E aqui está o detalhe que a maioria não entende. Não se trata apenas do que você diz ou faz, mas do que você transmite no subtexto das suas ações. Por exemplo, um homem que responde a uma mensagem imediatamente, que cancela seus próprios planos para agradar uma mulher, que demonstra medo excessivo de perder ela, está enviando uma mensagem clara: eu preciso da sua validação para me sentir bem. E isso destrói a atração na hora. Robert Trivers, um dos maiores biólogos evolucionistas, explica que o poder dentro de uma relação sempre pende para quem se importa menos. Quando um homem demonstra que precisa mais da mulher do que ela precisa dele, ele automaticamente perde valor. O paradoxo é brutal,
Quanto mais você precisa, menos você tem. Quanto menos você precisa, mais elas te querem. Mas então, como evitar esse erro? Como um homem pode ser desejado sem cair na armadilha da dependência emocional? A resposta está em um conceito simples, mas que poucos dominam: independência emocional. Ser independente emocionalmente não significa ser frio ou indiferente, mas sim ter uma base sólida dentro de si. Significa que, com ou sem aquela mulher, sua vida continua sendo incrível. Seu propósito, suas ambições e sua identidade não giram em torno dela. E isso muda completamente o jogo. Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, explica que indivíduos com um forte senso de identidade e controle sobre suas emoções despertam mais respeito e atração, porque transmitem segurança e estabilidade. E a estabilidade emocional é um dos maiores gatilhos inconscientes do desejo feminino. Agora pense nos homens que historicamente foram mais admirados. Eles nunca foram aqueles que imploravam por atenção. Eram aqueles que estavam focados em algo maior do que eles mesmos. Grandes líderes, artistas, visionários, todos eles tinham algo em comum: um propósito que transcendia qualquer relação pessoal. Isso não significa que um homem deve rejeitar o amor ou as relações, mas sim que ele nunca deve colocar uma mulher no centro de sua existência. Quando um homem constrói uma vida que ele ama, quando ele tem paixões, ambições e um caminho definido, ele se torna naturalmente atraente. E o mais interessante, quando você se torna esse tipo de homem, você não precisa mais correr atrás. As mulheres percebem essa energia. Elas sentem a diferença entre um cara que precisa desesperadamente da atenção delas e um cara que tem tantas opções que só escolhe o que realmente vale a pena. O jogo muda completamente quando você entende isso. Você não está mais tentando convencer uma mulher a te querer. Você está simplesmente vivendo sua vida da melhor forma possível. E isso, por si só, faz com que as mulheres sintam vontade de fazer parte dela. O verdadeiro poder está em se tornar um homem que tem opções, que tem controle, que tem propósito. E quando você chega nesse ponto, você não corre mais atrás. Porque, no final das contas, são elas que querem correr atrás de você. Agora que você entende o que realmente atrai as mulheres, precisa tomar uma decisão. Vai continuar sendo um espectador ou vai começar a agir? O que falamos aqui não é teoria vazia. Não são frases feitas para te entreter. Isso é psicologia real, baseada em anos de estudo sobre comportamento humano, seleção natural e dinâmica social. São os códigos da atração que regem o jogo desde os primórdios da humanidade. A grande maioria dos homens nunca vai entender isso. Eles vão continuar se frustrando, tentando impressionar mulheres com presentes, mensagens exageradas e bajulação. Vão continuar acreditando que precisam se provar o tempo todo, que têm que se encaixar em padrões que não fazem sentido. Mas você não. Se você chegou até aqui, já está anos-luz à frente da maioria. Agora, só falta uma coisa: ação. Porque conhecimento sem aplicação não vale nada. Se você não usar isso no seu dia a dia, se não começar a mudar sua mentalidade e comportamento, vai continuar repetindo os mesmos erros e colhendo os mesmos resultados. A partir de agora, sua missão é clara. Foque em construir confiança, propósito, independência emocional. Cuide da sua mentalidade, do seu corpo, do seu círculo social. Se torne o cara que não precisa implorar por atenção, porque ele já tem tudo o que precisa dentro de si. E se você quer continuar essa jornada, se quer mais insights sobre estratégia, poder pessoal e sucesso masculino, então se inscreve no canal agora. Aqui, estamos formando uma comunidade de homens que querem mais da vida. Homens que recusam a mediocridade, que entendem que o mundo não dá nada de graça e que só os mais preparados vencem. Então, comenta aqui embaixo. Qual dessas verdades mais abriu sua mente hoje? Eu quero saber como esse vídeo te impactou e o que você pretende aplicar a partir de agora. E claro, deixa o like porque isso ajuda o canal a crescer e levar essa mensagem para mais homens que precisam ouvir isso. Esse canal não é sobre sedução barata ou truques superficiais. Aqui falamos de evolução real. Se você quer fazer parte disso, já sabe o que fazer.